A paz do Senhor com alegria. Quem está triste, diga amém. Agora quem está feliz, vamos aplaudir Jesus com alegria. Isso é para saber se vocês estão acordados no culto mesmo. Jonas capítulo 1, versículo 1, vamos meditar na palavra de Deus. Eu quero aqui externar minha gratidão ao Senhor por poder estar em casa. Todas as vezes que eu venho a Parauapebas, a convite do nosso presidente, pastor Júnior Romão, eu fico feliz porque eu me sinto em casa. E não tem coisa melhor do que você estar em casa. E hoje eu estou aqui feliz porque sou cercado de irmãos e de amigos, de pessoas que de fato conquistaram o meu coração. Eu trago um abraço da Assembleia de Deus, Igreja Mãe ali de São Félix do Xingu. Trago um abraço daquela igreja calorosa. O pastor Ibson esteve lá com a gente, pastor Aline, o Cássio e a Carol também. E foi assim um final de semana muito bom, maravilhoso. Tivemos a nossa festa ali e tudo é para a glória de Deus. Eu quero aqui dizer ao meu presidente, pastor Júnior Romão, muito obrigado por me confiar mais uma vez o púlpito para ministrar uma palavra da parte de Deus. Eu estou acompanhado do meu amigo, pastor presbítero Salles, que é doutor também, que é esse grande amigo ali. Ele é pequenininho como Davi, viu, pastor? Mas tem força demais. Amém? Quem achou? Jonas capítulo 1, versículo 1, é o livro de Jonas. Ó, apareceu. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento. Diga assim: o Senhor, porém, fez soprar um vento forte. E caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus e atiravam cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão, se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levanta-te e clame ao teu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então marinheiros combinaram entre si: vamos tirar sorte para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Tiraram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos quem é o responsável por esta calamidade, e qual é a sua profissão, de onde você vem e qual a sua terra, a qual povo você pertence. E respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Com isso eles ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque já lhe tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Você pode sentar? Dobre sua atenção. Toda a sua atenção aqui ainda é muito pouco para o que Deus irá falar conosco. Eu me sinto assim, fisicamente cansado, a viagem muito puxada, mas eu sinto a minha alma revigorada pela presença de Deus. Porque a gente chega aqui e sente a presença de Deus se movimentando entre nós. Isso é um bom sinal. É um sinal que você vai sair daqui hoje com uma grande vitória da parte de Deus. Antes de começar a pregar, olhe para esse irmão bem bonitão do seu lado aí e diga assim: não te preocupa,
Você vai para casa daqui a pouco. Diga assim: você vai para casa daqui a pouco. Você vai jantar. Você vai dormir. Você vai babar. Descansar. Porque Deus já te deu a grande vitória que você veio aqui hoje. Eu tenho pregado a palavra de Deus nesses últimos 25 anos do meu ministério. Fui pregador itinerante por 20, viajando o Brasil e fora dele. E eu percebi que nesses meus 25 anos de ministério como pregador, uma das coisas principais que Deus mandou eu falar à igreja, por todo o Brasil e fora dele, é acerca de chamamento, chamada, escolha de Deus. Porque a gente, quando aceita a Cristo, a gente não vem à igreja apenas para ser um telespectador das ações de Deus. Mas todos nós que chegamos até aqui, temos que começar a entender que nós nascemos para vivermos um propósito de Deus. Eu conversando com meu companheiro, Dr. Salles, no carro de lá para cá, ele olhou para mim e disse assim: pastor, se o homem não descobriu o seu propósito, ele não viveu, ele vegetou. Porque o que nos move é o propósito de Deus em nós. O que move a nossa existência de estarmos aqui é o propósito de Deus que Ele determina acerca da minha vida. Ninguém veio a este mundo para viver uma vida de animal, nascer, procriar e morrer. Nascemos para vivermos com intensidade um propósito de fato que Deus determinou. E você vai entender que a maior síndrome de dor do homem e da mulher é sentir o vazio de olhar para si mesmo e não achar razão para a própria existência na terra. Quando a gente não descobre o nosso propósito, nós vivemos de qualquer migalha que nos oferecem aí fora. Mas quando eu começo a entender o propósito de Deus em mim, eu começo a entender que aonde eu moro não importa onde eu nasci, não importa a cidade que me criei, não importa a condição financeira que tenho, não importa quem são meus pais, nada disso vai me importar, porque o propósito de Deus em mim, ele é muito mais completo que qualquer outra coisa. Só que a gente vai nessa caminhada aprender com Deus, aprender a viver esta vida de Deus, a entender propósitos. Quando a gente lê o livro do profeta Fujão, como alguém diz, que é o livro do profeta Jonas, você está diante de um texto de alguém que tentou fugir de Deus, tentou fugir de um propósito determinado. O que me chama a atenção, pastor Ibson, é a determinação do propósito. Porque quem determina propósito não são pastores, não são líderes. Quem decreta propósitos é Deus, é o Senhor dos céus e da terra. E quando você se encontra, a primeira coisa que Jonas recebe de Deus, Deus aparece a Jonas e diz: Jonas, vai até a cidade de Nínive, dê uma missão a Jonas. Só que você vai ver que Jonas não deu importância à voz de Deus. Você já parou para pensar o que a gente vem fazer em cima de um altar como esse aqui? O que
o ministério de louvor vai fazer com instrumentos e microfone na mão? Por que o nosso presidente, pastor Júnior, todo domingo está aqui pregando uma palavra? Tem gente que acha que é porque tem que vir. Não, entenda uma coisa. Tudo que é falado em cima deste altar, é Deus que está falando. Tudo que é falado em cima de um altar como esse, é Deus que está falando. E a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela não volta vazia, mas faz tudo que lhe apraz. Eu digo que a palavra de Deus, ela acerta o alvo certo. Não existe pregação para uma pessoa. A pregação que prega é para todo mundo ir para casa entendendo o que Deus está falando com ela. Então a primeira coisa que Jonas ouve é a voz de Deus. O problema nosso de culto é que a gente não responde o que se prega aqui em cima. A nossa maior deficiência de não entendermos Deus, porque Deus não é complexo, Deus não é complicado, Deus se deixa entender todo dia, para que você saiba que Ele é teu Deus e Ele ama você. Então quando a gente está pregando e dizendo Deus fará isso, nesta quarta profética é assim, e pá, você fica como se tivesse perdido, sem entender. Mas quando você olha para o altar e você começa a entender que vai desaparecer um pastor daqui de cima, e é Deus que está falando, você começa a responder ao altar, você começa a responder a mensagem, você começa a responder. E o que acontece, pastor? O culto começa a ter sabor para mim. O culto para de ser insosso, insípido, vazio, morto. O meu cansaço é mais importante que o culto. Os meus problemas lá fora são mais importantes que o culto. Quem eu estou devendo lá fora é mais importante que o culto. A minha família está passando uma guerra, é mais importante que o culto. E eu volto para casa sem entender como é que eu vou resolver problema. Mas quando eu entendo que quando eu chego aqui e respondo ao altar, que o meu problema é importante, mas o meu Deus é mais importante. O meu Deus é mais importante que o problema, que a luta, que a prova, que a dificuldade. Aí o culto começa a ter sentido para mim. Aí eu entendo o que é que eu venho fazer aqui. Eu estou sentindo Jesus aqui. Aí eu entendo o que é que Deus veio fazer aqui. Deus não é desocupado, crente. Tu diz que passou o dia todo trabalhando e você está cansado para estar no culto. Deus trabalha 24 horas cuidando da tua vida e nunca chegou no culto cansado. Ele chega aqui e abre a porta para você. Ele chega aqui, Ele repreende o mal contra a sua vida. Isso é Deus. Jonas recebe. Eu até anotei, presbítero André Fernandes, que a primeira coisa que temos que entender é que Deus, quando me chama, é a vontade dele que é melhor. Eu tenho pregado sobre a vontade de Deus 25 anos, pastor, sobre vontade de Deus. E toda vez que eu pregar e você ver, vou falar a mesma coisa aqui. Por que a gente fica estacionado? Por que a gente não consegue romper? É porque a gente não consegue entender que a vontade de Deus, ela é melhor do que a minha vontade. Parece assim que a vontade de Deus é algo muito ruim, muito difícil, muito complicado. Mas tu já parou para pensar que a tua vontade ela é mais complexa que a de Deus? Você já parou para pensar que a sua vontade ela é muito mais complicada que a vontade de Deus? Uma vez alguém disse assim: pastor,
Viver a vontade de Deus é muito difícil, porque é complicado. Eu disse não, complicado é a sua vida, as suas decisões e a sua vontade que você quer determinar. A vontade de Deus não é complicada. A Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa e ela é agradável. Então o que quer dizer com isso? Eu quero dizer que se a vontade de Deus não for a minha prioridade, eu nunca vou viver uma chamada de Deus. Levanta assim a mão com a minha. Coloca assim no ombro do irmão e diz assim para ele: essa quarta profética, tu vai sair desse culto aqui hoje. Não, mas fala a ele cheio da unção, que eu estou sentindo uma unção aqui. Diga assim: tu vai sair desse culto aqui hoje, que ninguém mais vai te conhecer a partir de agora. Tu vai deixar de ser carnal. Tu vai deixar de ser preguiçoso. Tu vai deixar de ser negligente. Tu vai deixar de ser miserável para ofertar. Tu vai deixar de tudo isso. Por quê? Porque a partir de hoje a vontade sua morre e a de Deus começa a reinar na sua vida. Jonas ouviu, mas não entendeu. E Jonas passa pelo primeiro processo, tentar fugir da vontade de Deus. Jonas tenta fugir. E quando Jonas tenta fugir, ele vai para o segundo estágio. Jonas entra no barco, prova madeira, cara, bate a madeira. Madeira boa. Armou uma rede, uma baladeira no fundo. Se deita e dorme. Está tudo tranquilo. Deus aceitou a minha vontade. Deus disse: nunca aceitei a tua vontade, rapaz. E o Jonas se esconde, fica tendo uma viagem, achando que tudo está bem, que tudo está tranquilo, que Deus tinha aceitado a vontade. Só que interessante é que quando o homem não ouve a voz de Deus, escute isso. Quando o homem não escuta a voz de Deus, ele começa a escutar a tempestade. Se ele hoje não ouvir a voz de Deus, ele vai ouvir a voz da tempestade. Para você que não sabe, tempestade tem boca. Para você que não sabe, tempestade, ela tem boca para falar. E quando a gente não escuta a voz de Deus, a gente escuta a voz da tempestade. Já vi aquele conselho que diz que quem não ouve conselho de mãe, vai ouvir o conselho da vida? Porque sempre vai ter uma boca para falar comigo, não importa qual boca seja. Mas a primeira boca que me aborda é a boca de Deus dizendo: eu preciso de você, eu escolhi você, eu chamei você. Aí você diz: tá, vira as costas e foge. Quando você foge, Deus diz: não ouviu minha voz, então tu vai ouvir a voz da tempestade. Quando a tempestade começa a dominar o mar e que os homens começam a se desesperar, porque quando a tempestade fala, a minha habilidade não me livra da tempestade. Quem está entendendo isso aqui? Quando a tempestade, escute, quando a tempestade começa a falar, a minha habilidade não funciona mais. Ela não tem mais como me salvar da voz da tempestade. Nós estamos falando de marinheiros, gente treinada, gente que já passou 1 milhão de tempestades. Mas eles nunca viram aquela tempestade tão veemente, que eles usaram a habilidade antibordo, para cá, puxa a vela, puxa, ajeita, pá, para lá. E quanto mais tentavam usar a habilidade deles, mais a tempestade falava mais alto. Olha só que para onde a gente caminha quando a gente foge. Olha para onde a gente corre quando a gente foge da voz de Deus. A gente vai escutar a tempestade.
Eu já visitei gente de chegar na casa da pessoa e a pessoa está numa enfermidade de estado terminal e dizer: pastor, estou assim porque eu não ouvi a voz de Deus. Eu ouvir a voz da tempestade. Eu escutei a voz da enfermidade, da doença. Eu escutei a voz do divórcio. Eu escutei a voz dos meus filhos nas drogas. Eu escutei a voz da minha família desmoronando. Porque eu escutei um dia a voz de Deus e não ouvi, não dei atenção. E a tempestade veio e ela falou e eu ouvi. Quando a tempestade começa, a tempestade fala. E quando a tempestade vai falando, que a tempestade está falando, a gente começa a procurar culpados da tempestade. Já parou para pensar nisso? Quando a vida da gente está uma tempestade insuportável, a gente procura pessoas para botar a culpa. Pessoas a gente começa a tratar mais não como esposo ou esposa. Não é mais pai ou mãe, não é mais amigo, não é mais nada. O que é? São cargas pesadas que não deixam eu continuar. Os marinheiros começaram a pegar o que era importante: arroz, farinha, trigo, cevada, e jogar no mar, porque achavam que o culpado era o peso que estava dentro do seu barco. Você já parou para pensar que quantas vezes nós jogamos casamento fora, porque achamos que a culpa é do marido, ou não, a culpa é dela, não, a culpa é dele. Quantas vezes a gente joga amizades sinceras no mar da vida, porque a gente diz: não, o culpado foi ele, o culpado foi ela. Quando na verdade aquilo que está no seu barco não tem culpa da tempestade. O culpado da tempestade, Jonas, é você. O culpado não é a carga que está no barco. O culpado é não ouvir a voz de Deus. Jogaram tudo no mar, resolveu o problema? Não resolveu. Esses dias agora, pastor, essa semana agora, eu fui visitar uma família, e o pessoal diz na minha cidade que eu sou o pastor casamenteiro. Diz que é para botar na porta da igreja mãe SOS casamento, porque diz que lá salva casamento. Porque lá na igreja todo mundo sabe que lá é o santuário da família, lugar de gente feliz. Onze e meia da noite cheguei na casa da família. Diga, irmão, que quando chama o pastor pensa que é para dar aquela merendada, né, irmão? Chamou o pastor vem aqui em casa. O pastor pensa duas coisas: ou é oferta ou é comida. Só que quando chegou lá, sabe o que era? Tripulação para o pastor resolver. Aí tu senta numa cadeira, a irmã chamando o irmão de tudo que não presta, e a irmã metendo a chibata do irmão, que o culpado da vida era o irmão e a culpada era a irmã, e ficaram brigando, porque quando a gente está na tempestade, a gente chama a família da gente de carga. E todo mundo começou, e eu ouvindo, eu fiquei doido, irmão, no meio. Eu ouvindo, eu digo: vocês me chamaram para ver a briga ou para falar com vocês? Não, pastor, fale. Eu olhei para eles e disse: enquanto a senhora olhar para o irmão e ver o irmão apenas como cargas pesadas que não deixam a senhora chegar aonde quer, se o senhor continuar olhando para a irmã, achando que a irmã é carga, não, é porque eu deveria casar era com a fulana e não com ela. Se eu tivesse casado com a ciclana, eu disse: espera quieto, a irmã não é carga, você não casou errado. O problema é que você é Jonas e você acha que a culpa está nas coisas que estão no barco, mas Deus manda te dizer: o culpado é você. E a irmã: não disse que o culpado era tu? Eu disse: o culpado também é a senhora.
quando eles começaram a entender, por quê? Porque vocês precisam ouvir a voz de Deus. Sabe o que vai acontecer agora dia 20 de novembro, pastor? Eles são casados, mas nunca casaram na igreja. Pediram para casar dia 20 de novembro, que eles querem renovar os laços matrimoniais. Você sabe o que é isso? É responsabilidade. Da onde o meu barco quer chegar. Mas só chega se eu entender que aquilo ali não é impedimento. Eu nunca vou olhar para um filho meu e dizer: o culpado é porque era para me ter tido era um homem, não uma mulher. Se eu tivesse tido homem, era melhor, mas nasceu mulher, nasceu fêmea. A resposta de Deus não é essa. A resposta de Deus é: você parou de ouvir a voz de Deus. Diga para alguém aí: você parou de ouvir a voz de Deus. Diga assim: por isso que todo mundo é culpado. É culpado de tudo que acontece na tua vida. Tu acha alguém para culpar. Diga assim: mas hoje, diga assim, eu vou culpar alguém. Diga assim: eu cansei de culpar os outros. Hoje eu achei quem é o culpado. Diga assim: sou eu mesmo, porque parei de dar ouvidos à voz de Deus. Diga assim: mas se ouvires a voz do Senhor teu Deus, e deres crédito a tudo que Ele fala esta noite, bendito será a tua entrada, bendito será a tua saída, bendito será teu trabalho, bendito será a tua família, tudo em ti será bendito. Até que acharam o Jonas dormindo. Jonas, quando foi, Jonas precisava tomar uma decisão séria. O que está acontecendo? Tempestade? O que foi que fizeram? Fizemos isso, fizemos aquilo, jogamos só. Fizemos tudo. Jogaram carga, jogamos. Tem certeza. Ele disse assim: sabe o que acontece? O culpado sou eu. Mas tu, por que, Jonas, que tu é culpado? Eu sou culpado porque eu não dei ouvido à voz de Deus. Eu não escutei Deus. Mas que foi não? Deus disse para mim ir para tal canto, eu fui para um outro lugar. Levante sua mão direita com a minha, porque eu estou sentindo uma unção de Deus aqui. Coloque sobre a cabeça de alguém que você possa botar a mão. E diga assim: para de andar a contramão de Deus. Diga: até hoje tu andou a contramão de Deus. Diga assim: Deus está te convidando aqui hoje. Ele quer segurar na tua mão direita. E Ele está te dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas. Se passares pelo fogo, eu estarei contigo. Se passarem pelas águas, elas não te submergirão. E o que vai acontecer? Rapaz, e tudo vai dar certo. Anda comigo, para de andar a contramão e anda comigo, rapaz. Uma vez eu estava lá na convenção, estava o pastor Júnior e o pastor Aurélio. Eu estava lá de dia. Aí o pastor Júnior, ele não para, né, irmão? O pastor Júnior é ligado 220. E eu sou gordo, querendo dar conta de correr atrás dele. E andando. Aí o pastor Júnior entrou na sala dos pastores. Aí eu peguei, fiquei retido, porque são autoridades muito maiores do que eu. O pastor Júnior entrou porque ele faz parte. Aí eu fiquei quietinho, o pastor Aurélio olhou para mim e disse assim: pastor Alexandre, aprenda uma lição. Aonde o pastor Júnior entrar, entre atrás, porque a gente tem que seguir para quem está indo para o lugar certo. Eu disse: então bora. E o pastor, fomos atrás do pastor. Então a gente tem que entender, parar de andar a contramão de Deus. Coloque a mão sobre o seu coração. Eu estou sentindo uma inspiração de Deus aqui. Coloque a mão sobre o coração. Feche seus olhos. Eu quero que por 30 segundos você lembre que você está à contramão de Deus. E comece a voltar pelo caminho que Deus está indo. E comece a andar com Deus a partir de hoje. Eu vou dar 30 segundos para você fazer essa oração agora. Diga assim: Deus, eu cansei de andar à contramão. Eu cansei de andar distante.
Eu cansei de fazer aquilo que eu mesmo achava bom fazer. Você tem 30 segundos para fazer essa oração e eu estou sentindo uma unção tão grande descendo aqui agora. Enquanto você está orando, está caindo sobre nós um espírito de súplicas. Um espírito de aquebrantamento está caindo sobre corações enquanto estou falando. Porque Deus sabe que você andou até hoje a contramão. E Deus está dizendo: vamos andar junto a partir de agora. Eu estou disponível. Alabacandaramandarabá. Olha para o irmão e diga assim: agora vamos andar direitinho? Não, olha para o irmão, diga assim: vamos andar direitinho? Diga assim: eu não estou vendo a costa de Deus mais. Diga assim: eu estou vendo a mão dele segurando na minha. E dizendo: vamos, 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 vamos. Vai chegar, vai dar certo. Vamos conquistar. Mas deixa eu ir para me encerrar. Quando Jonas reconhece quem é, Jonas é lançado no mar. Ei, Jonas. Quando cai no mar, Jonas desaparece. Não foi a baleia que engoliu Jonas. Foi um peixe, né, André? Baleia não dá conta, não. Um peixe engoliu. E Jonas desapareceu. A partir daquele dia ninguém ouviu mais Jonas. Ninguém ouviu mais Jonas na esquina. Ninguém ouviu mais o Jonas indo para a escola. Ninguém viu mais o Jonas indo para a faculdade. Ninguém viu o Jonas indo na casa do amigo. No culto de domingo que ele chegava, na metade do culto, nem na metade mais o Jonas chega. O Jonas sumiu. O Jonas desapareceu. Se eu chegasse na beira do mar e dissesse: lascou-se, hein, Jonas? Sumiu, desapareceu e evaporou. Você sabe o que eu entendo com Deus aqui? É que para Jonas, Deus sempre vai ter uma segunda chance. Que para Jonas sempre vai ter uma nova oportunidade. Você sabe qual é a minha oração aqui hoje? Eu estou sentindo Deus nisso. É porque enquanto eu estou pregando, tem um monte de Jonas que precisa sair do ventre do peixe. Você acha que Deus não te ama mais porque tu pecou? Tu acha que Deus te esqueceu porque tu fez aquilo que era errado fazer? Sei, tu está com vergonha de orar e pedir perdão, porque todos nós um dia vamos para o ventre de peixe. O importante é que a Bíblia diz que dentro do ventre do peixe, Deus se lembrou de Jonas. Hoje Deus se lembrou de você. Você sabe o que o Espírito está movendo aqui? Ele vai tirar muita gente hoje do ventre do peixe. Vai te dar uma nova oportunidade. E a tua vida a partir desta quarta profética não será mais a mesma. Porque ninguém vai nem te conhecer quando tu sair do ventre desse peixe. Mas pastor, como vai acontecer? Primeira coisa, tome atitude e saia do ventre do peixe. Eu podia muito bem vir aqui trazer uma mensagem explosiva. Mas o Espírito Santo disse para mim: Alexandre, eu preciso que os meus Jonas voltem, porque ainda tenho projetos e sonhos para ele. Eu estou tomado pela uma unção de Deus aqui agora. Jonas
Sai do teu lugar agora. Mostra que o ventre do peixe não é o teu lugar. Que é tempo de você viver uma nova história de Deus. Eu queria que o ministério de louvor subisse aqui. Deus está criando novas histórias aqui hoje. Vamos ficar todos de pé? Estou dominado por uma unção aqui. E a unção que está aqui é uma unção de quebrantamento. Sai do seu lugar, Jonas. Tenha coragem. Vem aqui na frente, perto de mim, aqui no altar. Deus vai fazer tu viver uma nova história a partir de agora. Não, mas vem correndo para mostrar que você não quer ficar no ventre do peixe. O Espírito Santo mandou dizer uma coisa antes do ministério de louvor cantar. Para você se lembrar hoje de tudo que Deus já fez de bom para você. E eu queria que cantasse aquele louvor. Vou me lembrar que até aqui o Senhor me ajudou. Diga minha alma, espera em Deus, pois ainda tem tanta gente para vir aqui na frente que precisa ser. Pastor, o que vai acontecer se eu chegar perto? Deus vai te encher de uma unção aqui hoje. E ninguém te segura a partir de agora. Feche seus olhos. Feche seus olhos. E veio a palavra do Senhor a Jonas segunda vez. Levanta-te e vai. E veio pela segunda vez a palavra do Senhor a Jonas dizendo: levanta-te e vai. Eita calabaxarabacando romanagai. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Sai do ventre, Jonas. Deus está te dando uma segunda chance esta noite. Aleluia. Aquieta minha alma. Faz meu coração ouvir tua voz. Rasgue a sua alma esta noite. Me chama pra perto. Hoje o que importa é Deus. Assim eu não me sinto só. Só o que importa é Deus, é Deus, é Deus. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Rasgue seu coração. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma.
você sente por mim, eu sei que vai se cumprir. E agora? O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Ele te ama tanto que te dá uma segunda chance esta noite. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei. Larga tudo por você. Levante as duas mãos para os céus. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, Senhor, eles estão de mãos levantadas. você estará ao meu lado, Eles acreditam me segurando, que o tempo de sair do ventre do peixe chega esta noite. vai ser difícil, Para que tu renove o coração dos teus filhos aqui. larga tudo por Eles não podem sair daqui do mesmo jeito que chegaram. quando eu pensar em desistir. Que suas mãos só atolem brasas. Ao meu lado, me segurando, Eu ministro sobre eles. segurando de que tudo vai ficar bem, Tempo de renovação, tudo vai ficar bem. tempo de restituição. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão Ele te me levanta hoje. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só se eu não me sinto só. Pegue na mão de alguém e diga assim: obrigado por você também ter saído do ventre do peixe. Diga assim: a partir de hoje, ninguém, nada vai segurar a gente, porque a palavra do Senhor veio a segunda vez a mim dizendo: levanta-te e vai. Aplauda Jesus por isso.